Olá, eu sou o Daniel e hoje vamos continuar conhecendo alguns dos mais importantes nomes da sociologia brasileira, né? Semana passada, vocês já viram com minha amiga Júlia, alguns sociólogos que são conhecidos por praticamente fundar, né, começar a disciplina aqui no Brasil. Hoje nós vamos continuar nessa toada, né, e vamos mencionar alguns cientistas sociais do século XX e até mais contemporâneos, né? Bom, além do que vocês viram na semana passada, um outro nome muito importante da sociologia brasileira é Sérgio Buarque de Holanda. Talvez você tenha reconhecido o nome, ele é de fato pai do compositor Chico Buarque, né? E o sociólogo foi autor de um livro clássico chamado Raízes do Brasil. Nessa obra, Buarque vai buscar apresentar uma teoria, uma visão sobre a formação do povo brasileiro. E um argumento que lembra um pouco Gilberto Freire, que vocês viram na aula passada, Sérgio Buarque de Holanda ele vai afirmar que, diferente dos colonos lá nas 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos, os europeus vieram para o Brasil em expedições aventureiras, então nessas expedições só tinham homens. E dessa maneira, quando eles chegaram aqui, eles acabaram se relacionando com as índias e com as negras que estavam por aqui. Mas a problemática desse argumento é muito semelhante à problemática do argumento de Gilberto Freire. Buarque acaba desconsiderando e acaba não levando tanto em conta a violência envolvida nesse processo. Outra ideia muito famosa e importante desse sociólogo é a do brasileiro como homem cordial. Mas aqui ele vai usar cordial não naquele sentido que a gente usa no dia a dia, de uma pessoa gentil, de uma pessoa simpática, mas ele vai se referir à raiz latina da palavra, cordis, que significava coração, em latim. Para ele, o brasileiro é alguém que usa mais o coração do que a razão. Então, os apelidos que a gente dá às pessoas, essa prática de chamar alguém pelo primeiro nome, o diminutivo, é um exemplo dessa tendência para cordialidade, levar tudo para o coração, para os sentimentos. Isso significaria também, na visão de Sérgio Buarque, que nós temos dificuldade em separar o público do privado. Então nós tratamos as relações impessoais, relações de negócios ou relações que têm a ver com o Estado, como relações familiares. E isso, para ele, é uma das principais causas da corrupção e do patrimonialismo. Mesmo os políticos e as autoridades muitas vezes vão confundir o que é seu, o que é de sua família, e o que é público, o que pertence a um cargo, a uma empresa ou a uma instituição. Aqui temos como exemplo, por exemplo, a prática da carteirada, né? Aquele você sabe com quem você está falando, que é uma forma de se confundir o cargo público que alguém ocupa com um privilégio pessoal. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Darcy Ribeiro, né, que além de antropólogo, foi também político, esteve presente em muitos momentos importantes da história do Brasil, né? Ele era, por exemplo, ministro do governo João Goulart durante o golpe militar. Inclusive teve também que se exilar no exterior durante esse período. Uma de suas obras mais importantes foi escrita tardiamente, em 1995, quando ele estava prestes a morrer. Ele morreu apenas 2 anos depois. O nome desse livro é O Povo Brasileiro. Nesse livro, Darcy vai analisar a formação do Brasil como um entrechoque de 3 matrizes. O invasor, português, o nativo, indígena, que aqui estava, e o africano. Mas presta atenção, que aqui, diferente de Gilberto Freire, por exemplo, Darcy vai destacar e vai enfatizar a violência que aconteceu nesse encontro, bem como as opressões sistemáticas dos europeus contra os nativos e contra os negros escravizados. Darcy, no entanto, vai rejeitar a tese da democracia racial. Ele vai falar que nós sequer atingimos uma democracia racial, que era uma condição necessária para pelo menos pleitear a democracia racial. Darcy, no entanto, tem a esperança de que nós, brasileiros e latino-americanos em geral, estamos nos fazendo como um povo novo, um povo único e com um futuro cheio de potencialidades. Esse livro, O Povo Brasileiro, termina num tom bastante esperançoso. Vou ler um trechinho dele aqui para vocês. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Outro pensador muito importante aqui é Antônio Cândido. Além de sociólogo, ele também foi professor, né, tendo inclusive ensinado o FHC, Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Brasil, e um crítico literário muito importante. A crítica literária vai ganhar bastante relevância no pensamento de Antônio Cândido. Ele entende que a literatura é uma importantíssima ferramenta de compreender a história e a sociedade de cada época. Ele viu acesso à literatura, que incluía também as manifestações como a poesia popular, como um direito de todos, não como um privilégio de uma elite intelectualizada. Em sua tese de doutorado, por exemplo, chamada Os Parceiros do Rio Bonito, Antônio Cândido ele vai traçar a transição de uma comunidade rural no interior de São Paulo para a chamada modernidade ocidental, né, com as indústrias e com as relações mediadas pelo capitalismo.
Ele vai fazer isso tudo a partir da poesia popular do caipira paulista. Pessoal, muito obrigado pela atenção até agora. Falamos aqui um pouquinho de alguns importantes nomes, né, das ciências sociais no Brasil, mas há muitos outros que, infelizmente, tiveram que ficar de fora pelo recorte. Por isso, não deixem de acompanhar todos os outros materiais do Explique Nem, não deixem de ler as apostilas e não deixem de comparecer aos plantões, que são momentos muito importantes para o aprendizado. Obrigado.